Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do curso básico de VirtualBox. Hoje eu vou ensinar para vocês como configurar uma máquina virtual. Na aula passada nós aprendemos a criar, então hoje nós vamos aprender a fazer a configuração. Para fazer a configuração, eu clico na máquina virtual e clico em configurações. Ele vai abrir essa tela aqui. Então, aqui eu não vou estar ensinando todas as configurações, ok? Vou ensinar apenas o necessário. Então, aqui na aba geral, em básico, nós temos algumas informações nas quais nós já definimos quando criamos a máquina virtual. Então, aqui você pode alterar se quiser. Na descrição, nós temos um ambiente para colocar uma rápida descrição da máquina, ok? Tipo, o porquê que você criou a máquina virtual. Então, caso você esqueça, você vem aqui e lembra, ó, máquina para aula. Então, já vou lembrar que essa máquina aqui eu criei para fazer videoaulas. Na parte de criptografia é bem interessante. Eu vou ativar aqui. Aqui eu digito a senha. Abaixo eu confirmo. E para que serve isso aqui? Isso aqui serve para quando a máquina virtual for iniciada, o VirtualBox vai pedir essa senha aqui. É diferente da senha do sistema operacional, ok? Isso aqui é a senha do VirtualBox, vem primeiro. A senha do sistema operacional, se existir, é gerenciada pelo próprio SO, certo? Essa senha aqui é do VirtualBox. Então, logo abaixo, nós temos aqui sistema. Aqui em placa-mãe, nós podemos reduzir ou aumentar a quantidade de memória RAM. E logo abaixo aqui nós temos a ordem de boot. A ordem de boot, para quem não sabe, é quando o computador é iniciado, ele vai procurar por uma mídia para fazer a inicialização do sistema, de algum sistema. Então, nesse caso aqui, ele está procurando pelo disquete. Eu não vou usar disquete, então não tem para que eu deixar ele procurar em algo que eu não uso. Eu deixo primeiro o disco óptico e disco rígido. O disco óptico é como se fosse o drive de CD-ROM, por exemplo. Eu posso setar o drive de CD-ROM como disco óptico, como posso setar também uma imagem ISO, certo? Mas se eu quiser porventura que ele procure primeiro no HD, como é que eu faço? Coloco aqui disco rígido para primeiro, ok? Então, eu tenho essas duas opções. Posso colocar o disco rígido como primeira opção ou disco óptico. Quer dizer, eu tenho mais opções, certo? Mas as que eu vou ensinar para vocês são essas duas aqui. Nessa parte aqui de processador, eu posso definir quantos processadores minha máquina vai ter. Então, eu vou deixar aqui dois, por exemplo. O que acontece? Nessa máquina real que eu tenho um i5, que ele suporta 4 núcleos, certo? 4 núcleos virtuais. Então, eu posso setar até 4 núcleos para essa máquina virtual. Só que se eu setar mais do que a metade, o VirtualBox começa a reclamar, ok? Então, eu deixo aqui 2. Na parte de monitor, eu posso aumentar a memória de vídeo. Nesse caso aqui ele está com 128 MB. Então eu marco aqui, ó, habilitar aceleração 3D e posso aumentar até 256. Nesse caso aqui, essa minha máquina real, ela possui uma placa de vídeo dedicada de 2 GB. Então o VirtualBox não reconhece, certo? Na parte de armazenamento, eu tenho aqui o HD e tenho aqui um disco óptico. Vamos falar um pouco desse HD aqui. Observem que aqui ele tem algumas informações a mais, como o tamanho virtual, que é 50 GB, e o tamanho real, 2 MB. Aí você pode se perguntar, poxa, como é que é? Como é que pode isso aí? Então, vocês lembram na criação da máquina virtual que eu selecionei o disco como dinamicamente alocado, o tamanho do disco como dinamicamente alocado? Então é justamente isso. Eu disse que ele vai ter 50 GB, só que ele vai alocar dinamicamente. Então, na medida que a máquina virtual for requisitando espaço, o VirtualBox vai alocando espaço no HD. E se eu tivesse porventura colocado outra opção, que é tamanho fixo, ele iria ter o tamanho virtual de 50 GB e o tamanho real de 50 GB também. Então, ele ocuparia de fato 50 GB e não seria de forma alocada, certo? Aqui eu tenho a localização, que é justamente onde esse HD está. Nesse caso aqui ele está num HD externo, certo? Eu estou usando esse HD externo, que é o USB 3.0. Provavelmente o USB 2.0, caso você queira usar, fique lento. Porém, o USB 3.0 funciona muito bem, certo? Mais abaixo aqui eu tenho o disco óptico. Para selecionar o disco óptico, basta eu clicar aqui e depois vir nesse botão aqui e clicar. Como eu já pesquisei a imagem do Windows 10 recentemente, eu tenho ela aqui, como um atalho. Porém, se eu não tivesse, bastaria eu selecionar essa opção, navegar até onde a imagem está e escolher. Eu posso dar 2 cliques, como posso clicar e abrir. Então, se eu tivesse um drive de CD-ROM, ele estaria aparecendo aqui e eu poderia selecioná-lo, certo? Na parte de rede, bem interessante.
Se você quiser, porventura, mais de uma placa de rede na sua máquina virtual, basta adicionar um adaptador. O adaptador faz referência à placa de rede. Aqui eu tenho o adaptador 2, se eu quiser adicionar, basta eu marcar. Então essa máquina aqui terá duas placas de rede, só que eu não quero, certo? Vou deixar apenas uma, isso aqui foi só para demonstrar para vocês, observem que eu tenho mais aqui, certo? Então, na placa de rede que a minha máquina vai ter, a placa vai estar conectada, o VirtualBox já seleciona aqui, no modo NAT. Ela vai criar uma rede interna para ela na faixa 10, 10, alguma coisa, certo? Vai fazer o NAT, que é o Network Address Translation. Só que eu não gosto de utilizar nessa forma aqui. Eu prefiro usar a placa em modo Bridge, que se traduzir bridge do inglês para o português é ponte. Então ele vai fazer a placa de rede do próprio computador como uma ponte. Então ele vai pegar a configuração de IP do servidor de HCP que o computador real pegou. Geralmente é o próprio access point. Então aqui nessa configuração aqui, a máquina virtual pega a configuração de IP, por exemplo, pega a parte de rede em si, da mesma forma que a máquina real. Então ele vai fazer apenas uma ponte com a placa de rede. E aqui eu seleciono qual placa de rede eu quero. Nesse caso aqui eu tenho 4. Essa aqui é a minha Ethernet, que é justamente onde eu coloco o cabo. E essa aqui é Wi-Fi, que é a sem fio, certo? Eu vou deixar aqui eu uso cabeada. Mais abaixo aqui eu tenho uma configuração mais avançada. Eu não recomendo você mexer nisso aqui, ok? E mais abaixo, observem que ele tem um endereço MAC. Se você quiser modificar esse endereço MAC, pode fazer isso manualmente. Posso, por exemplo, colocar 3 aqui. Opa, deixa eu modificar para 4. Para 4. Ou eu posso simplesmente clicar aqui nesse botão que ele gera automaticamente para mim um novo MAC. Se eu quiser desconectar o cabo, basta eu clicar aqui. Se eu quiser conectar, basta eu clicar aqui. Isso aqui funciona com a máquina ligada, certo? Essa parte aqui funciona com a máquina ligada. Então, essas daqui são as configurações básicas que eu tinha para mostrar para vocês. Quando eu clicar em OK, ele vai setar todas essas configurações para mim. E quando eu clicar em iniciar, ele vai iniciar a máquina virtual. Só esperar. Pronto, a máquina virtual está iniciada. E ele vai ter que pedir a senha que eu defini. Aqui, ó, já está pedindo aquela senha que eu havia definido na parte de criptografia. Então eu digito, pressiono OK. E aí ele permite a passagem da máquina virtual. Então, se você quiser verificar as configurações da máquina, você pode verificar por esse painel lateral aqui, certo? Você não precisa necessariamente clicar em configurações, por exemplo, para ir até a configuração de rede, para desconectar o cabo. Você não precisa fazer isso. Basta você vir aqui, ó, clica em rede e desconecta o cabo, por exemplo. Ok? Então, na próxima aula, eu vou estar ensinando para vocês como instalar o Windows 10. E por hoje a gente fica por aqui.